então, meus queridos, mais um exercício de força magnética para vocês, Lady Fleming. Olha só, uma forma de separar diferentes partículas carregadas é acelerá-las, utilizando placas que possuem diferença de potencial V, de modo que adquiram um movimento retilíneo, para em seguida lançá-las numa região onde atua campo magnético B. Então a gente consegue verificar aqui na figura, ó. Eu tenho uma velocidade horizontal e no eixo X. Aí ela entra num campo, uma região que tem campo magnético. Esse campo magnético, segundo a sua representação de Xzinho, significa que esse campo magnético está entrando. O Xzinho entra, a bolinha sai. A figura ilustra o esquema de um possível equipamento que possui funcionamento similar ao descrito. Nesse esquema, dois tipos diferentes de partículas são aceleradas a partir do repouso do ponto A, descrevendo inicialmente uma trajetória retilínea comum e, em seguida, na região do campo magnético, trajetórias circulares distintas. Mas, apesar de possuírem trajetórias circulares distintas, ó, essa aqui é a partícula 1, e essa seria, por exemplo, a partícula 2. Então, trajetória 2. Apesar de terem trajetórias diferentes, eles se deslocam para o mesmo sentido, ou seja, para baixo. As duas, independente se é a partícula 1 ou se é a partícula 2. Se elas se deslocam no mesmo sentido, significa que elas têm o mesmo sentido de força magnética atuando sobre elas. Porque nós sabemos que toda partícula carregada na presença de um campo magnético terá uma força magnética exercida sobre a mesma. Então, por exemplo, usando a lei de Fleming, nós sabemos que para partículas positivas, nós não sabemos se elas são positivas. Para partículas positivas, tá? Ela segue a regrinha, conforme vocês conseguem verificar. Faça um bom vestibular. Então, usando essa regrinha, nós temos vestibular para a direita positivo, o bom saindo, do papel, ou do seu celular, do seu computador, e nós verificamos que o dedão nesse sentido está apontando para baixo. Então, apontar para baixo, as duas significa que, se for partícula positiva, tá? Se for partícula positiva, vai surgir uma força magnética vertical e para baixo, fazendo com que elas sofram curvas de determinado raio também para baixo. E é isso que a gente consegue verificar, que essa trajetória das duas partículas, tanto a partícula 1 como a partícula 2, tá? Elas obedecem à regrinha da partícula carregada positivamente, ou seja, elas obedecem à regra da mão esquerda, a regra de Fleming. Então, isso faz com que a gente ratifique que a partícula ela é positiva, porque ela obedece exatamente à regra da mão esquerda. Agora, o porquê de raios diferentes? Porque na presença desse campo magnético, a única força que atua na partícula é a força magnética. E por proporcionar um movimento circular ou semicircular, essa força magnética também é conhecida como força resultante centrípeta. Ou seja, feliz quem vê bem sem um óculos. Não é isso? Força resultante centrípeta, mv² sobre R. Se eu for isolar o valor de R, a gente vai ter mv² sobre QVB seno de θ. Tá? Posso cancelar esse V de cima com o V de baixo. Cancelando o V de cima com o V de baixo, matematicamente, olha só que lindo, ó. O raio da trajetória depende da massa, da velocidade, da carga
e do campo magnético. Nesse caso, observem que a velocidade é perpendicular ao campo magnético. A velocidade está em x, o campo magnético está em z, 90 graus, seno de 91. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o raio da trajetória é mv por qb, ou simplesmente Rabib me vê um kib. Moral da história? Significa que, nessa situação, quem tem maior raio, que é a partícula 2, ou tem maior massa, ou tem menor carga. Tá bom? Ou posso analisar ao contrário. A partícula 2, que tem menor raio, ela vai ter menor carga ou menor massa ou maior carga. Ou seja, o raio é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao raio da órbita. Rabib me vê um kib. Feliz quem vê bem sem óculos. É isso aí a dica do Teacher Lucas nessa sessão.